Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 33, verso 26 a 29. Palavra de Deus: não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Aleluia. Pai, fala conosco nesta manhã, Senhor. Pedimos que o Senhor nos traga uma palavra que venha fortalecer ainda mais a nossa fé e renovar mais ainda a nossa esperança na provisão e na segurança do Deus Altíssimo. Amém. Graças a Deus. O tema dessa mensagem é: por que podemos contar com Deus? Por que você e eu podemos contar com Deus? O contexto dessa passagem bíblica, ela se dá um pouco antes da morte de Moisés. Depois de 40 anos de peregrinação no deserto, Israel estava agora então finalmente pronto para entrar na terra prometida. No entanto, Moisés sabia que não seria uma tarefa fácil. Havia desafios pela frente que o povo deveria enfrentar. No entanto, o futuro não seria essa tarefa simples. Moisés sabia. Sabendo disso, ele se levanta para abençoar o povo. E se você perceber no capítulo 33, ele profere bênção para cada um dos filhos de Israel. E nessa parte final, ele toma como um todo, como uma unidade, como quem fala para todo aquele povo, ou para toda a nação, ou para toda a igreja. Ele traz essas palavras de bênção. Então veja, o povo estava diante da promessa de Deus. Eles podiam ver a promessa. Eles estavam ali. Israel estava às portas da terra prometida, mas ainda não haviam tomado posse da promessa. Havia uma promessa, e eles precisavam tomar posse da promessa. Nós temos uma promessa. Em cada página da Bíblia nós encontramos uma promessa de Deus relacionada, dirigida a seu povo. E muitas vezes nós ainda não tomamos posse dessa promessa. E essa posse envolveria lutas, envolveria conquista, mas nós precisamos tomar posse. Essa é a primeira coisa que eu aprendo nessa passagem bíblica. E Moisés então se levanta para abençoar o seu povo. Eu sei que o contexto não é o mesmo. Havia lutas e desafios, mas nós estamos vivendo hoje, embora a grande mídia não tenha dado tanta ênfase, a nossa nação vive um momento de tensão. Quem acompanha as redes sociais percebe que nós estamos diante de dias incertos. 2023 está às portas. E quem acompanha as redes sociais sabe que a gente vive uma situação de muitas especulações, muito fake news, com relação ao futuro da nação. E como é que nós podemos, o povo de Deus, o crente, pode encarar esse momento? Somos protagonistas de um momento histórico, que certamente os nossos
netos, a nossa posteridade, certamente vai estudar isso nas escolas. Vivemos um tempo de incerteza. E o objetivo dessa reflexão é trazer uma palavra que acalma o coração do povo de Deus, que venha acalmar o nosso coração. Porque em meio a todo esse tumulto que a gente percebe nas redes sociais, sussurra uma voz amiga, a voz do Deus Todo-Poderoso. Verso 26, Deus falando com seu povo: não há outro, ó amado, semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Em outras palavras, através de Moisés, diante do desafio do povo e na nossa história, Deus está dizendo: você, o meu povo, pode contar comigo. E eu gostaria de destacar nesta manhã 5 razões porque o povo de Deus pode contar com o seu Deus. Porque que eu e você podemos contar com o Senhor. Explorando um pouquinho o texto que traz como contexto a conquista de uma terra, que não foi assim, parece que foi assim, mas não foi. Para que Israel se consolidasse como uma nação, demorou cerca de 400 e tantos anos. Mas Deus esteve com aquele povo. Então, em primeiro lugar, você e eu podemos contar com Deus, porque Ele é o nosso amparo. Ele é o meu amparo. Deus é o amparo da igreja. Ele é que ampara o seu povo. Verso 26, então diz, não há outro semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, por debaixo de ti estende os braços eternos. A expressão por debaixo de ti estende os braços, ela dá a entender a imagem de uma pessoa sem força, sendo sustentada, recebendo o amparo necessário para permanecer em pé. Então eu quero dizer para você que não importa o que vem pela frente, o povo de Deus há de receber o amparo necessário para continuar caminhando na sua missão, que é dizer ao mundo que Deus é bom, que Jesus Cristo salva, e que a igreja é o instrumento que Deus escolhe para aqueles que querem a verdadeira segurança, a segurança espiritual que nós precisamos. Essa é uma expressão que transmite a ideia de um cuidado amoroso de Deus. Ele é aquele que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. E quando eu estava meditando nessa palavra, me veio a imagem, esses dias, alguém estava comentando comigo sobre a águia, como que a águia, ela prepara o seu ninho. Então ela escolhe o lugar mais alto, e lá ela prepara o ninho, e ela coloca o ninho com as coisas mais confortáveis que tem, e depois que essa ave, que a avezinha vai recebendo tudo ali, a águia é monogâmica. Depois que a águiazinha já tem pluma, depois de um certo tempo, a águia mãe, ela começa deixar o ninho um pouco desconfortável. Ela vai tirando, vai deixando, não leva mais comida, ou quando leva comida, não deixa a avezinha comer, porque ela precisa aprender a caçar, ela precisa aprender a voar. E muitas vezes a águia, ela está tão confortável, tão gostosa ali, o que a ave mãe faz? Ela começa a empurrar, beliscar a ave filhota que já tem condições, e muitas vezes ela joga a ave no ar, e a ave vai tentando voar, muitas vezes não consegue. O que ela faz? Então ela dá um voo rasante, e vem por baixo, e pega a ave filhota, e joga a ave filhota para cima, até com que ela aprenda. Essa passagem bíblica me fez perceber, pensar nessa imagem. Muitas vezes nós
Parece que nós estamos assim inseguros e que vamos cair, que vamos nos precipitar, porque situações estão acontecendo, as redes sociais estão falando coisas, mas a palavra de Deus diz que Ele é aquele que entra embaixo de nós e que nos sustenta, e depois que Ele nos joga para cima, Ele quer que a gente aprenda a voar e a nos sustentar. A águia é uma das poucas aves, junto com algumas outras, que atravessa a tempestade e que voa acima das nuvens, e que no momento de tormenta ela consegue contemplar o brilho do sol. O povo de Deus, somente o povo de Deus, no meio de uma grande tormenta, é capaz de contemplar o brilho de Jesus Cristo, que nos cuida e que ampara, e que nos ampara. Portanto, Deus, Ele quer nos aliviar dos nossos temores, das nossas dúvidas, da nossa inquietação. Ele, como um pai, Ele quer aquietar os nossos corações. O salmista diz, Salmo 131, 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Como filhos, sabemos que somos sempre envolvidos por esse braço poderoso de Deus, que é o nosso amparo. Mas em segundo lugar, nós podemos contar com Deus, porque Ele é a nossa habitação. Olha o que diz o verso 27. O Deus eterno é a tua habitação. Embora Israel estivesse, esse é o contexto, permanecido por um período de mais de 40 anos no deserto, e agora prestes a entrar na terra prometida, Israel deveria se lembrar de que havia uma habitação. Assim como houve no deserto, Deus continuaria sendo a habitação desse povo na conquista da terra. Habitação significa o lugar onde a gente vive. Habitação significa um lugar onde a gente recompõe as energias e as nossas forças, onde geralmente a gente se alimenta. O Senhor esteve o tempo todo no deserto, alimentando o povo, recompondo a força do povo, sendo uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia, sustentando o povo com a sua sombra, com a sua destra. Habitação significa um lugar onde nós nos sentimos seguros. E na verdade, só há segurança verdadeira na presença do Deus vivo. É necessário que nós aprendamos a buscar o abrigo do Senhor, porque o salmista já diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz do Senhor, aquele que habita. Deus quer ser esse esconderijo do nosso coração, que a gente encontre na presença dEle o descanso, a alegria. Ele é a nossa habitação. Haveria, porventura, lugar melhor, lugar mais belo, mais confortável, mais agradável para estarmos? O verso 26 diz: não há outro, amado, semelhante a Deus. Não há lugar melhor. Qual tem sido a nossa habitação? Quem sabe, onde você e eu estamos, não nos falte nada. Materialmente falando. Mas às vezes nós não encontramos ali a paz que só encontraremos na presença e na pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ele é a nossa habitação, Ele é a tua habitação. Portanto, se nós estamos em Deus e Deus está em nós, se você está em Deus e Deus está em você,
você está seguro, independente da situação que se desenhe e que se descortine diante da gente. Então, em primeiro lugar, nós podemos contar com Deus, porque Ele é o nosso amparo. É Ele quem nos ampara, é Ele quem nos sustenta. Em segundo lugar, nós podemos contar com Deus, porque Ele é a nossa habitação, Ele é a tua habitação. Mas em terceiro lugar, nós podemos contar com Deus, porque Ele é a nossa vitória. Tua vitória é minha vitória, tua vitória é minha vitória, a ti, Jesus, eu canto glória. Ele é a nossa vitória, Ele é a tua vitória, Ele é a minha vitória. Veja o que diz o verso 27, depois de que ele dizer, o Deus eterno é a tua habitação, por debaixo de ti se estende os braços, finalzinho, Ele expulsou o inimigo de diante de ti e te disse, destrói-o. Esse texto deixa claro que é Deus quem peleja pelo seu povo, é Deus quem peleja por nós. Foi assim no Egito, foi assim no deserto, foi assim na conquista da terra. Josafá não precisou levantar uma espada, ele adorou o Deus vivo, ele reconheceu a sua pequena força. Deus deu uma orientação a ele, uma direção. Ele colocou os cantores na frente. Quando levantou o louvor, Deus fez emboscada e os próprios inimigos se destruíram, e Deus garantiu a vitória do seu povo. Então Deus mesmo pode fazer isso, e nós sabemos que Ele mesmo pode, com a sua vontade, exterminar toda a resistência do inimigo que se levanta contra nós. No entanto, Deus permite que a gente participe da batalha. Você lembra quando Moisés levantava os braços, quando Moisés baixava os braços? Deus permite que a gente participe da batalha, para que a gente possa ter um vislumbre da glória desse Deus, nos gloriarmos junto com Ele, nos alegrarmos junto com Ele, para triunfarmos dos inimigos junto com Ele. O inimigo da igreja é o diabo, e nem podemos dizer que o diabo é o inimigo de Deus, porque o diabo não é páreo para Deus, o diabo é sujeito a Deus. Conhece a história de Jó? O diabo não pôde ir 1 milímetro além daquilo que Deus disse que ele poderia ir. O diabo é sujeito, não é páreo nunca para Deus. O diabo não é o inimigo de Deus, o diabo é o inimigo da igreja, ele não é páreo para Deus, não. No livro de Apocalipse já está lá o desfecho dele. Mas por que Deus permite? Enquanto não chega a hora dele, certamente, ou provavelmente, Deus permite que ele esteja por aí ainda. E a nossa fé, a nossa fidelidade será provada. Isso não deve encher o nosso coração de medo, porque o Espírito de Deus que habita em você e que vence o mundo, Ele nos ajuda. Nós venceremos. Quem é aquele que vence o mundo, senão aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo? Agora, há outros inimigos dentro de nós, sobre os quais Deus quer que a gente exerça autoridade, e que a gente possa vencer e destruí-los. E nós podíamos nominar um monte, poderíamos dar nome para eles: medo, ansiedade, preocupação, insegurança, ressentimento, mágoa, solidão, desânimo, sentimento de derrota, culpa, e por aí vai. Inimigos que estão dentro de nós, que Deus quer que a gente derrote, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Nós podíamos entrar em outras áreas. Em Gálatas 5, 20 e 21, fala de inimigos, idolatria, feitiçaria, inimizade, e por aí vai.
E Deus está dizendo: destrói todos eles, esses inimigos. Eles já estão sobre a ordem que o Senhor nos dá. Cabe à igreja executar o mandato de Deus e destruir esses inimigos que tentam se levantar contra os discípulos de Jesus. Então nós podemos contar com Deus, porque Ele é o nosso auxílio, nosso amparo. Podemos contar com o Senhor, porque Ele é a nossa habitação. E nós podemos contar com Deus, porque Ele é a garantia da nossa vitória. Mas em quarto lugar, nós podemos contar com Deus, porque Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa segurança. Ele é a garantia de que nós estamos seguros. Verso 28. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Todo ser humano tem necessidade de segurança. E nós vivemos talvez um momento que não tenhamos apenas necessidade, mas sede por segurança, busca por segurança, segurança emocional, segurança física, segurança espiritual, segurança familiar. Nós temos busca e na medida que a gente consegue, a gente pode, nós vamos nos cercando de todas essas seguranças. Nós temos isso. A segurança tem se tornado quase que uma obsessão no nosso meio. E às vezes, em nome dessa segurança, nós acabamos criando uma geração mais frágil. Nada contra, aliás, louvado seja Deus, que nos presenteia com profissionais de saúde na área da psicanálise, na área da psicologia e na área do aconselhamento emocional e psicológico e tudo mais. Mas às vezes nós não permitimos mais que os nossos filhos passem por aquelas situações que às vezes são situações que vão fortalecê-los. Tudo agora é bullying e precisa passar por uma terapia. Na nossa época nós precisávamos encarar os nossos medos. E nós contamos com a segurança do Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa segurança. Ele que guarda. Ele é o nosso guarda, Ele é o guarda de Israel. Salmo 127, 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, Ele é que nos sustenta, Ele que é a nossa segurança, Ele é a nossa garantia. Salmo 91 fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Ele é a nossa segurança financeira. O salmista diz: fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. E o Senhor é a nossa segurança com relação à morte. 1 Coríntios, capítulo 15, 54 e 55, e quando diz que quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ele é a nossa segurança. E por isso o apóstolo Paulo, ele podia dizer em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele tinha convicção de que a sua segurança estava no Deus Todo-Poderoso. É lá que está a nossa segurança. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa segurança. Ele quer ser a sua segurança pessoal. É Ele quem nos assegura. Que segurança tenho em Jesus. Me ajuda aí, minha gente. Pois nele gozo. Essa é a segurança que a igreja tem. Podemos contar com Deus.
porque Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa habitação, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa segurança, e em último lugar, nós podemos contar com Deus, porque Ele é a nossa felicidade. É Ele quem garante a felicidade do seu povo. Verso 29, Moisés, ele diz: feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Quem és tu? Essa palavra para Israel, né? Mas o apóstolo Paulo, ele tem uma revelação. Ele diz: nós é que somos o Israel de Deus. Quem és como tu, ó igreja? Quem é como tu, que confessa o nome do Senhor? Quem é como tu? Povo salvo, povo salvo, povo salvo pelo Senhor. O ser humano foi criado para glorificar a Deus. O ser humano foi criado para glorificar e adorar a Deus, e na presença desse Deus, Deus habita em meio aos louvores. Lembra de Josafá? É o Senhor quem pode nos proporcionar realização plena, só Deus. O ser humano tem, através do seu dom de criatividade que foi recebido de Deus, tem feito coisas louváveis, coisas boas, mas nenhuma realização será tão grande quanto encontrarmos a presença do Deus Altíssimo e vivermos nela. Israel, ele tinha diante de si o maior tesouro do universo. Eles podiam andar na presença de Deus. No entanto, muitas vezes eles não se davam conta disso. E isso acontece muitas vezes com a gente. Nós temos o maior tesouro. Está lembrado da parábola do tesouro? Nós temos o maior tesouro. Mas muitas vezes nós não nos damos conta disso. Porque assim como Pedro, tiramos os olhos daquele que pode garantir a nossa felicidade e colocamos na incerteza, no vento, na tempestade. É uma questão de foco, e o problema não está em Deus, o problema está para onde eu tenho focado o meu olhar, a minha esperança, a minha salvação. Ninguém pode roubar essa riqueza da gente, a menos que a gente mesmo venha sucumbir e sabotar a nossa fé. Não existe maior ou melhor experiência para o ser humano do que conhecer pela graça o amor e o cuidado de Deus, que excede toda a compreensão. Somente a pessoa que encontra intimidade com Jesus Cristo conhece paz plena, felicidade verdadeira. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E João 15:11 diz: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O gozo completo só na presença de Jesus. Somente em Cristo recebemos verdadeira felicidade, paz, amor, alegria, certeza da salvação, um lugar à mesa do Pai, que é fonte de toda alegria. Somos um povo singular. Somos um povo singular. Somos um povo salvo. Um povo que pode contar com o socorro do Senhor. Um povo que foi chamado para sermos reis e sacerdotes com Cristo.
Muitas vezes falta alegria no nosso coração, falta contentamento, porque achamos que estamos precisando de algo mais. E às vezes isso é porque temos colocado os nossos olhos no lugar errado. O salmista diz, Salmo 30, verso 4 e 5: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, dai graça ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então a conclusão, irmãos, é: até que Jesus volte para arrebatar a igreja continuará sendo uma referência de fé. Você e eu continuaremos sendo uma referência de fé, resiliência, esperança aos perdidos, aqueles que necessitam do amparo de Deus. Somente a igreja de Jesus tem o verdadeiro amparo. Então nós podemos contar com Deus, porque Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa habitação, Ele é a nossa vitória, Ele é a fonte da verdadeira felicidade. Só com Cristo nós podemos experimentar tudo isso juntos. Louvado seja o nome do Senhor. O que falta? Esse povo estava diante da promessa. Faltava só tomar posse da promessa, confiar e acreditar em Deus. Todas essas promessas proferidas por Moisés é sua, é minha, é direito nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nossa herança, é direito nosso. Tomemos posse da herança. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante do Pai, e que venha o ano de 2023, o povo de Deus andará na presença daquele que o sustenta, na terra prometida e no deserto. O nosso Deus é o Deus dos vales e é o Deus dos montes. O nosso Deus é o Deus que nos dá e que nos garante a verdadeira segurança. Baixe a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta manhã. E assim, ó Deus, como estamos diante de um novo ano, novo governo, coisas novas que virão, desafios para a igreja, projetos do Senhor para o seu povo, que o nosso coração possa repousar em cada uma dessas promessas, que são promessas dirigidas para a igreja, promessas dirigidas para o seu povo. Dá-nos a convicção, Senhor, a percepção da Tua presença nos cercando em todo o tempo. Dá-nos, ó Deus, a percepção de que o Senhor continua dando ordem aos seus anjos com respeito a cada um dos seus filhos e filhas, que o Senhor tem propósito para a sua igreja, e que nem sempre o Senhor privou o seu povo de passar por lugares áridos, por lugares difíceis, montanhosos e rochosos. Nem sempre o Senhor privou o seu povo de ter que enfrentar os leões, de enfrentar as fornalhas, de enfrentar os inimigos, mas o Senhor esteve com o seu povo na fornalha, o Senhor esteve com o seu povo na cova, o Senhor esteve com o seu povo no deserto, o Senhor esteve com o seu povo no meio do mar, e o Senhor estará com o seu povo nesse ano de 2023, 24, 25 e até a volta de Jesus Cristo. O Senhor estará com o seu povo. O Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa sozinhos, Senhor, na tempestade. O Senhor, se preciso for, vem andando sobre as águas. Essa é a nossa fé, isso é o que nós cremos. Portanto, Senhor, que o nosso coração possa descansar em cada uma dessas promessas que o Senhor faz a seu povo, em particular a sua igreja, e a cada um de nós. No nome santo de Jesus Cristo oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Glórias a Deus.